Compañeros, muchas gracias por la presencia a la Amazona videoaula de Carecas de Saber. Oi, seres humanos, tudo bem? Meu nome é Marta. Estamos aqui hoje para falar sobre um grupo de seres vivos planetários que eu amo de paixão, que são os poríferos ou espongiários, tá? Para quem não, tá meio perdido aí nos grupos dos animais, só você lembrar do Bob Esponja, que o Bob Esponja ele é um porífero, tá? Por isso que ele é aquela coisa tão singelinha, que o povo faz o que quer dele. Por quê, gente? Porque na realidade os poríferos são os bichos mais simples que nós temos no reino animal, tá? Eles são o primeiro grupo do reino animal. Eles são extremamente simples, eles têm só 2 camadas de célula e uma gelatina entre essas camadas de células. Eles não têm sistema respiratório, não têm sistema nervoso, não têm sistema excretor, não tem nenhum sistema, ou seja, é o bicho mais simples que tem, tá? Mas olhem só o que eu desenhei para vocês aqui, este mar. Ó, imaginem que isso daqui é o mar, Isso daqui é um costão rochoso ali perto da praia. E isso daqui faz parte de um recife de corais ou costão rochoso, tá? Então, os cor-de-rosinhas aqui são os poríferos. Por quê, gente? Porque esses poríferos, eles podem viver tanto fixos nesse substrato aqui, a maioria deles está fixa no substrato e um grupo muito pequenininho de poríferos fica soltinho aqui na água fazendo parte do plâncton, tá? Eles habitam tanto água salgada como água doce, tanto faz, Mas a grande maioria de poríferos está na água salgada, mares, oceanos, etc, tá? É interessante como o corpinho deles é cheio de poros, eles são animais filtradores, Porque toda alimentação vem pela água, entra pelos poros, eles filtram as substâncias que eles necessitam e depois sai pelo ósculo, que eu já vou mostrar já o que é para vocês, tá? Então, o que acontece? O corpinho deles é extremamente simples, é isso daqui, ó, tá vendo? Eles vão ficar fixos num substrato, eles têm uma abertura central, que a gente chama de átrio, eles têm vários poros, tá? E eles têm aqui uma abertura que nós chamamos de ósculo. Ósculo que quer dizer boquinha, beijo, tá? Então, o que acontece? Quando eles estão aqui na água, a água vem, invade, pelos poros, chega até o átrio, onde eles têm células especiais que fazem a retirada de nutrientes que eles precisam e o que eles não precisam mais sai através do ósculo, Então, o átrio é esse daqui e o ósculo é essa boquinha que eles têm aqui em cima, tá? Então, são bichos extremamente simples. Tem isso daqui, ó, fixos, eles formam um corpinho que pode ser alongado, pode ser um pouco mais oval e etc. A água entra pelos poros, circula aqui dentro com as células pegando, esses nutrientes e o que eles não precisam mais sai através do ósculo, tá? Então, primeira coisa, são os primeiros animais lá do grupo do reino animal, são os animais mais simples, não tem sistema nenhum. A única coisa que eles fazem é digestão intracelular, porque eles têm uma célula especializada para isso. Então, na realidade, eles têm várias células aqui, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que cada uma delas realiza uma função específica, tá? Eles são filtradores, claro que são pluricelulares, claro, que eles vão se manter fixos e pouquíssimos deles é que se mantêm livres aí na água, tá? Tanto água salgada como água doce. Vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Seres, olha isso que eu desenhei para vocês. Que lindo que tá, hein? Até eu tô feliz com o meu desenho aqui. Então, isso daqui é um desenho clássico de porífero, tá? Com corte longitudinal. E, obviamente, dá pra gente ver a parte externa, que é essa branquinha, a parte interna, que é essa rosinha, tá? Lembra que eu falei para vocês que os poríferos, eles têm 2 camadas de células só. Essa branquinha externa e essa rosinha interna. Que mais que eles têm? Tem células que formam os poros. Que mais que eles têm?
tem células, esse amebócito, gente, ele é 1001 utilidades, né? Que ele faz tudo, tá? Tem também esses outros verdinhos que são espículas ou espongina, que é como se fosse não, são as estruturas que vão dar firmeza para o corpo desse animal, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas aí então. E olha só, os amebócitos, as espículas, as larvas, tal, ficam aqui no meio, tá vendo? Que tem um meinho entre uma camada e a outra, que é uma gelatina que a gente tem aí, onde ficam circulando essas células e também as espículas ficam organizadas ali, tudo bem? Vamos conhecer todo mundo aí. Bom, do lado de fora, a gente tem uma célula chamada pinacócito. O que o pinacócito faz? Como eu estou mostrando aqui para vocês, eles são aquelas células que revestem externamente o corpo desse ser vivo, tudo bem? Desse ser espongiário, certo? Pinacócito é uma célula achatada que a função dela é fazer justamente isso, revestir e proteger externamente esse bicho, tudo bem? Porócito, gente, como o próprio nome está falando, né? Poro, cito, célula. Célula que forma o poro, tá? Então, ó, aqui no esqueminho, o pontilhado é como se você estivesse vendo dentro do porócito, né? Então, é uma célula, tá vendo? Que vai permitir que se faça o poro para que a água possa entrar aqui e circular aqui dentro, tudo bem? Então, pinacócito, porócito, extremamente simples. Coanócito, gente. O Tião me sacaneou, ele falou que tá parecendo uma bomba, mas não é bomba, viu? É um coanócito, tá? Então, olha aqui, eu tenho a base, né? Eu tenho como se fosse uma membrana ondulante, tenho um flagelinho, tá? O que faz esse coanócito? Ele fica todo dentro do corpinho do espongiário. Esse flagelinho fica se movimentando, né? E fica capturando os nutrientes que estão na água. Para quê, gente? Para que ele possa pegar esses nutrientes e realizar as funções. Então, por isso que a gente fala que a digestão dele é intracelular, porque dentro desses coanócitos é que esse espongiário digere o material que ele tem, que ele vem absorvendo da água, né? Porque lembra como era o sentido da água? A água entra pelo poro e circula aqui dentro com os nutrientes. E esse coanócito vai fazendo os movimentos de mãozinha aí, né, do seu flagelo e capturando esses nutrientes para que o nosso espongiário possa, então, continuar a sua vida, tá? Tudo bem aqui? Que mais que nós temos? O amebócito. Gente, amebócito, 1001 utilidades. Esse amebócito que fica aqui no meio, né, naquele gel, ele tanto vai formar gêmulas, né, para a formação de uma gêmulazinha aqui para a reprodução assexuada, e ele também pode se diferenciar e formar gametas. Olha que doido, gente, esse amebócito é tudo nesse planeta, né? Por quê? Tem hora que ele vai formar uma gêmula e tem hora que ele vai se diferenciar em gameta masculino e feminino, tá? Diferenciou em gameta masculino e feminino, o que vai acontecer? Os gametas masculinos serão soltos na água, os femininos ficam aqui dentro, aí chega um masculino, fecunda esse feminino e forma uma larva. Essa larvinha aqui vai sair para a água depois e vai fazer parte do plâncton, né? Não é o do mal, não. O plâncton que quer roubar a receita do hambúrguer de Siri, o plâncton da água mesmo, que essa larva vai ficar formando esse plâncton até o momento que ela se fixe e comece a formação de um outro espongiário, tá? Que mais que o amebócito faz? Ele faz digestão. Então, ó, o alimento é capturado pelo coanócito, trazido para cá, processado e joga para o amebócito para ele fazer digestão. Ele faz transporte, porque ele não pegou os nutrientes aqui, ele vai transportar os nutrientes para lá e para cá, tanto para o lado de fora como para o lado de dentro. Ele produz espículas, que são aquelas estruturas de sustentação do porífero. E ele produz espongina, porque assim, os poríferos, eles podem ter tanto espículas, que são umas estruturas mais rígidas, normalmente de carbonato de cálcio, como ele também pode ter espongina, que são estruturas mais macias, né? Então, vão produzir uma esponja que não vai ser tão rígida, tá? Ela vai ser mais maciazinha, certo? Deu para entender aqui esse esquemão? E olha que esse bicho tá fixado num substrato, né? Então,
Normalmente no vestibular, o que o povo pede? Qual é a célula típica desse animal? Célula típica desse bicho é coanócito e porócito, principalmente, tá? Pinacócito, amebócito, a gente vai ter em outros bichos. Mas coanócito, gente, é característico de espongiários. Ou porócito, né, que faz os poros, é característico de espongiário. Mais o coanócito até do que o próprio porócito. Tudo bem, então? O que vai acontecer aqui? A água entra, né, pelo poro, ela circula aqui dentro, essa região aqui de dentro se chama átrio, né, que é uma cavidade, e essa água, depois que os coanócitos pegaram os nutrientes, essa água vai sair através dessa região que nós chamamos de ósculo. Tudo bem, gente? Então, nós temos aqui, dá para você ver direitinho. Como é que se reproduzem? Então, ó, como é que comem? A água vem, os nutrientes estão aqui, os coanócitos pegaram os nutrientes, passaram para os amebócitos, houve a digestão e transporta tudo isso aqui para dentro. Tudo bem? Como é que respira, gente? A respiração é troca direta por difusão, tá? Então, vai ocorrer o que, gente? Difusão, célula a célula, né? O oxigênio dissolvido está aqui na água e essas células vão se encarregar de fazer o processo todo de absorção, tá? Como é que eles transportam coisas? Pelos amebócitos. Como é que eles mandam para fora os resíduos do metabolismo celular? Manda na água e sai tudo pelo ósculo, tá? Como é que eles se reproduzem, gente? Pode ser assexuadamente formando uma gemazinha aqui, né? Que o amebócito vai se transformar na gema. Ou eles podem se reproduzir sexuadamente, porque eles formam gametas. Gameta masculino é lançado, gameta masculino chega aqui também para reproduzir, né, fecundar o gameta feminino e forma-se então uma larva e essa larva vai para o mundo, né, o mundo dos mares e águas por aí. Tudo bem? Esse daqui é o esquemão simples de uma esponja. E agora eu vou mostrar para vocês os outros 3 esquemas que tem dos tipões aí dos espongiários. Beleza? Seres, então dá uma olhadinha aqui que legal a organização do corpo, né? Porque eu tenho uma esponja simples, eu tenho uma mais complexa e eu tenho uma outra bem complexa, tá? Então, olha só, para classificar, né, esses espongiários, a gente tem o formato desse corpo. Então, eu tenho essa daqui que é ascon, tá? Não tem outro nome mais simples, gente, é isso mesmo. Então, como vocês podem ver, né, os poros estão aqui, sempre a água entrando pelos poros, tá? E circulando aqui no átrio e saindo pelo ósculo, sempre, tá? A sícon, não sei se dá para vocês perceberem, mas ela forma umas câmeras aqui, né? Várias câmaras, tá? Não câmeras, por favor, câmaras. Então, nós temos o que, gente? Várias câmaras formadas aqui dentro. Dentro dessas câmaras é que nós vamos ter quem, gente? Os coanócitos, né, que são aquelas células que capturam os nutrientes, etc. Então, a água sempre vai entrar por aqui, pelo poro, circular aqui nessas câmaras, circular aqui dentro do átrio e sair pelo ósculo. Mas veja que eu já tenho uma organização melhor, né? Eu tenho uma quantidade de câmaras maior, ou seja, esse animal consegue absorver um volume maior de água, pegar uma quantidade maior de nutrientes, óbvio, né? E a leucon, que é essa daqui que parece mais o Bob Esponja, essa leucon, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho poros aqui, tá vendo? Em vários pontos eu tenho os poros, né? Esses poros, eles também vão ter comunicação com todas as câmaras aqui dentro, todas elas, e automaticamente eu tenho a saída dessa água também na parte superior, também por ósculos, vários ósculos que se formam aqui na parte superior, tá? Então, sempre a água entrando pelos poros, circulando no corpo do animal e saindo pelo ósculo, tá? Então, esses são os 3 tipos de organização que eu tenho desses espongiários, tá? A organização do corpo desses espongiários. O que eu tenho aqui no meio desse corpo
para poder ficar bonito, bacana, e eles ficarem em pezinhos, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho o quê, gente? Eu tenho espículas. As espículas, gente, elas vão ser mais rígidas, tá? Lembra que as espículas são produzidas pelos amebócitos, né? Então, eu vou ter vários tipos de espículas. Espículas assim, espículas assim, tá? Eu tenho espículas, uma só compridona e por aí vai. Eu tenho vários formatos. E essas espículas, gente, elas vão dar um pouquinho mais de dureza, como se fosse, como eu já falei para vocês, o esqueletão desse nosso espongiário aqui, tá? Além das espículas, que vão deixar o nosso espongiário mais rígido, eu também tenho fibra, tá, gente? Fibra mesmo. Fibra proteica de espongina. Espongina é uma proteína, tá? E que vai dar um aspecto mais macio para essa esponja. Só para vocês terem noção, nos antigamente, né, as primeiras esponjas de banho que surgiram eram esponjas principalmente de água doce e que tinham o quê, gente? O corpo feito de espongina, então dava para você esfregar no corpo sem se machucar. Mas nós temos também as esponjas que nós chamamos de esponjas de vidro, que elas são praticamente todas cheias de espículas extremamente afiadas, né? E feitas com uma substância que dá essa rigidez e que, obviamente, quando você visualiza, você fala assim, poxa, isso daí parece até vidro mesmo, né? A hora que você pega na mão para poder visualizar, tá? Gente, colorido, né? Porque o tecido, o pinacócito, que são essas células de revestimento, eles têm cores abusadas demais, tá? Então eles podem ser laranja, vermelho, verde, amarelo, tá? Eles são muito coloridos e vocês podem visualizar aonde esses bichos, gente, costão rochoso, recifes de coral, tá? As esponjas do mar, elas são mais coloridas do que as esponjas de água doce, tá? E aí você vai falar, para que serve a esponja no planeta, né? A esponja, na realidade, ela faz parte de um processo evolutivo de todos os bichos e ela serve de abrigo para alguns organismos, serve de alimento para outros, tá? Ela ajuda na conformação do nosso recife de corais que a gente tem aí em várias regiões do nosso planeta, tá bom? Vamos só dar uma olhadinha agora na parte de reprodução e aí a gente vai já terminando, tá bom? Seres, só para finalizar então, vamos só dar uma enfatizada na questão da reprodução dos poríferos. Então nós temos um tipo de reprodução assexuada, quando, tá vendo, a esponjinha tá aqui, forma um broto, né? Esse brotinho vai crescendo, tá vendo? Por brotamento, né? Esse brotinho pode permanecer com o adulto ou não, ele pode se descolar e formar então um novo espongiário. Nós temos a questão de gemulação, principalmente para espongiários de água doce, que eles formam uma gemulazinha, que é uma espécie de resistência, né? Como se fosse um brotinho que se formou, e essa gêmula, então, quando tiver condições para ela se desenvolver, ela vai lá, se fixa e se desenvolve fora do corpo de quem deu origem, tá? Então, isso daqui, reprodução assexuada. Reprodução sexuada, lembra? O amebócito, ele se diferencia em gameta feminino e masculino. Esses gametas são lançados na água. Lá na água ocorre a fecundação, forma-se uma larva. Essa larva, às vezes, pode ser formada dentro mesmo do próprio espongiário ou pode ser formada lá na água e que vai, então, fazer parte desse nosso plâncton, tá? Gente, então, isso era o que eu queria passar para vocês sobre os espongiários. Espero que vocês tenham curtido, tá? E não percam a próxima aula, que vai ser muito legal também. E aí, a gente se vê por aí. Beijo no coração e até mais! Pronto!